Saudações a todos! Vamos então buscar no segundo capítulo do livro Boa Nova, trazido pela mediunidade do Chico Xavier. Humberto de Campos nos traz, no segundo capítulo, Jesus e o Precursor. Após a famosa apresentação de Jesus aos doutores do Templo de Jerusalém, Maria recebeu a visita de Isabel e de seu filho em sua casinha pobre de Nazaré. Depois das saudações habituais, do desdobramento dos assuntos familiares, as duas primas entraram a falar de ambas as crianças, cujo nascimento fora antecipado por acontecimentos singulares e cercado de estranhas circunstâncias. Então aqui Humberto de Campos nos relata, né? As duas primas, a Isabel, prima de Maria, que vem visitar a Maria, mãe de Jesus, né? E Isabel, mãe de João o Batista, né? Que então Jesus é primo de João o Batista. E João Batista, nós sabemos que ele é o precursor direto de Jesus, ou seja, aquele que veio, porque Jesus teve outros precursores, todos os que prepararam o caminho, mas precursor direto, porque foi imediato, né? Ele estava ali preparando o caminho e Jesus chega, né? E ele se afasta e Jesus, então, inicia o seu messianato, mas dando continuidade àquilo que João Batista tinha preparado para a chegada do Cristo, né? Então, preparado no sentido de preparar aqueles que o seguiam. João Batista tinha ali os seguidores, né? E esses seguidores, então, aguardavam a vinda do Messias, né? E tudo isso foi vivido ali por João Batista, quando Jesus assume a sua tarefa, né? E ele se afasta. Então, depois das saudações habituais, já vimos, enquanto o patriarca José atendia às últimas necessidades diárias de sua oficina humilde, entretinham-se as duas em curiosa palestra, trocando carinhosamente as mais ternas confidências maternais. O que me espanta, dizia Isabel com um caricioso sorriso, é o temperamento de João, dado às mais fundas meditações. Apesar de sua pouca idade, não raro procuro inutilmente em casa para encontrá-lo quase sempre entre as figueiras bravas ou caminhando ao longo das estradas adustas, como se a pequena fronte estivesse dominada por graves pensamentos. Então, isso falava Isabel, se referindo ao filho João. Aí a Maria. Essas crianças, a meu ver, respondeu-lhe Maria, intensificando o brilho suave de seus olhos, trazem para a humanidade a luz divina de um caminho novo. Meu filho também é assim, envolvendo meu coração numa atmosfera de incessantes cuidados. Por vezes vou encontrá-lo a sós, junto das águas, e de outras em conversação profunda com os viajantes que demandam a Samaria ou as aldeias mais distantes nas adjacências do lago. Quase sempre surpreendo-lhe a palavra caridosa que dirige às lavadeiras, aos transeuntes, aos mendigos sofredores. Fala de sua comunhão com Deus com uma eloquência que nunca encontrei nas observações dos nossos doutores, e constantemente ando a cismar em relação ao seu destino. Então, ela já, como mãe, percebendo tudo que estava, o que estava ali no seu filho, jovenzinho ainda, criança, né? Mas sabendo, né? Dentro dela, sabendo de todo esse caminho, mas a mãe falava muito alto, né? Sentimento de mãe, cuidadosa, e estava preocupada, né? Com o destino. Apesar de todos os valores da crença, a Isabel fala, murmurou Isabel, convicta,
Nós, as mães, temos sempre o espírito abalado por injustificáveis receios. Sabe que são injustificáveis, mas não consegue deixar de tê-los, né? Como se deixasse empolgar por amorosos temores, Maria continuou: ainda alguns dias estivemos em Jerusalém nas comemorações costumeiras, e a facilidade de argumentação com que Jesus elucidava os problemas que lhe eram apresentados pelos orientadores do templo nos deixou a todos receosos e perplexos. Sua ciência não pode ser deste mundo, vem de Deus, que certamente se manifesta por seus lábios, amigos da pureza. Notando-lhe as respostas, Eleazar chamou a José em particular e o advertiu de que o menino parece haver nascido para a perdição de muitos poderosos em Israel. Com a prima, a lhe escutar atentamente a palavra, Maria prosseguiu de olhos úmidos após ligeira pausa. Ciente desse aviso, procurei Eleazar, a fim de interceder por Jesus, junto de suas valiosas relações com as autoridades do templo. Pensei na sua infância desprotegida e receio pelo seu futuro. Eleazar prometeu interessar-se pela sua sorte. Todavia, de regresso a Nazaré, experimentei singular multiplicação dos meus temores. Conversei com José mais detidamente acerca do pequeno, preocupada com o seu preparo conveniente para a vida. Entretanto, no dia que se seguiu às nossas íntimas confabulações, Jesus se aproximou de mim pela manhã e me interpelou: Mãe, que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu? Altamente surpreendida com a sua pergunta, respondi-lhe hesitante: Tenho cuidado por ti, meu filho. Reconheço que necessitas de um preparo melhor para a vida. Mas como se estivesse em pleno conhecimento do que se passava em meu íntimo, ponderou ele: Mãe, toda a preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de nós toda a exemplificação que seja boa, e eu escolherei deste modo a escola melhor. No mesmo dia, embora soubesse das belas promessas que os doutores do templo fizeram na sua presença a seu respeito, Jesus aproximou-se de José e lhe pediu com humildade o admitisse em seus trabalhos. Desde então, como se nos quisesse ensinar que a melhor escola para Deus é a do lar e a do esforço próprio, concluiu a palavra materna com singeleza. Então, a do esforço próprio, então, desde esse dia, ele fala com José, né? Ele aperfeiçoou as madeiras da oficina. Fala com o pai José. E desde esse dia, então, ele aperfeiçoa as madeiras da oficina, empunha o martelo e a enxó, enchendo a casa de ânimo com a sua doce alegria. Isabel lhe escutava atenta a narrativa, enchendo a casa de ânimo com a sua doce alegria. Então ele empunha o martelo e a enxó. Isabel lhe escutava atenta a narrativa e, depois de outras pequenas considerações materiais, ambas observaram que as primeiras sombras da noite desciam na paisagem, acinzentando o céu sem nuvens. A carpintaria já estava fechada e José buscava a serenidade do interior doméstico para o repouso.
As duas mães se entreolharam inquietas e perguntaram a si próprias para onde teriam ido as duas crianças. Nazaré, com a sua paisagem das mais belas de toda a Galileia. Que lindo, né? Que lindo, Nazaré. Houve uma grande modificação nessa região, né? Na época, então, Nazaré era uma das mais belas de toda a Galileia. E talvez, o mais formoso recanto da Palestina. Suas ruas humildes e pedregosas, suas casas pequeninas, suas lojas singulares se agrupam numa ampla concavidade em cima das montanhas ao norte do Esdrelon. Seus horizontes são estreitos e sem interesse. Contudo, os que subam um pouco além, até onde se localizam as casinholas mais elevadas, encontrarão para o olhar assombrado as mais formosas perspectivas. O céu parece alongar-se, cobrindo o conjunto maravilhoso numa dilatação infinita. Maria e Isabel avistaram seus filhos lado a lado, sobre uma eminência banhada pelos derradeiros raios vespertinos. De longe, afigurou-se-lhes que os cabelos de Jesus esvoaçavam ao sopro caricioso das brisas do alto. Seu pequeno indicador mostrava a João as paisagens que se multiplicavam à distância, como um grande general que desse a conhecer as minudências dos seus planos a um soldado de confiança. Muito, muito interessante esse momento. Ele ali com o dedo, como se estivesse definindo para João, né? Por quê? De fato foi assim. João começa primeiro, né, enquanto Jesus estava recolhido ali em Nazaré, né? Ele não podia, ele tinha que preservar-se, guardando-se para o momento realmente ali que aconteceria, embora há fatos que podem ter acontecido anteriormente, mas fatos mais isolados, né? Porque não poderia ser antes do trabalho propriamente dito, para não apressar as coisas, né? E dificultar ali a situação. Então, enquanto ele estava mais recluso, né? Embora ele fosse conhecido, porque há um relato nas páginas do Evangelho que falam: esse não é o Nazareno, filho de José, um dos filhos de José? Então ele era conhecido, né? Óbvio, é claro que ele não estava enclausurado. É claro que uma presença como Jesus aqui na terra, ele não tinha como ficar enclausurado. E mesmo a Maria nos descreveu que ele estava ali o tempo todo conversando com os viajantes. Não, tudo isso aconteceu. Assim, de uma maneira mais próxima ali da onde ele vivia, em Nazaré, tudo isso aconteceu, né? Mas não teve a proporção, né? Houve o cuidado para que não tomasse uma proporção maior, né? Então, mas aqui é muito interessante isso dele estar apontando para João Batista esse caminho, né, que aconteceria. E vamos ver a continuidade da Maria falando, né, aliás, do narrador contando. Ante seus olhos surgiam as montanhas de Samaria, o cume do Magedo, as eminências de Geuboé, a figura esbelta do Tabor, onde mais tarde ficaria inesquecível o instante da transfiguração, o vale do rio sagrado do cristianismo, o cume de Safed, o golfo
de Calfa, o elevado cenário do Pereu, num soberbo conjunto de montes e vales ao lado das águas cristalinas. Quem poderia saber qual a conversação solitária que se travava entre ambos? Distanciados no tempo, devemos presumir que fosse, na Terra, a primeira combinação entre o amor e a verdade, para a conquista do mundo. Sabemos, porém, que na manhã imediata, em partindo o precursor na carinhosa companhia de sua mãe, perguntou Isabel a Jesus com gracioso interesse: Não queres vir conosco? Então a tia, pergunta a Jesus: Não queres vir conosco? Ao que o pequeno carpinteiro de Nazaré respondeu profeticamente, com inflexão de profunda bondade: João partirá primeiro. Porque foi isso que se deu. João começou primeiro. Transcorridos alguns anos, vamos encontrar o Batista na sua gloriosa tarefa de preparação do caminho à verdade, precedendo o trabalho divino do amor que o mundo conheceria em Jesus Cristo. João, de fato, partiu primeiro, a fim de executar as operações iniciais para a grandiosa conquista. Vestido de peles e alimentando-se de mel selvagem, esclarecendo com energia e deixando-se degolar em testemunho a verdade, ele precedeu a lição da misericórdia e da bondade. O mestre dos mestres quis colocar a figura franca e áspera do seu profeta no limiar de seus gloriosos ensinos, e por isso encontramos em João Batista um dos mais belos de todos os símbolos imortais do cristianismo. Salomé representa a futilidade do mundo, Herodes e sua mulher, o convencionalismo político e o interesse particular. João era a verdade, e a verdade, na sua tarefa de aperfeiçoamento, dilacera e magoa, deixando-se levar aos sacrifícios extremos. Como a dor que precede as poderosas manifestações da luz no íntimo dos corações, ela recebe o bloco de mármore bruto e lhe trabalha as asperezas para que a obra do amor surja em sua pureza divina. João Batista foi a voz clamante do deserto, operário da primeira hora. É ele o símbolo rude da verdade que arranca as mais fortes raízes do mundo para que o reino de Deus prevaleça nos corações, exprimindo a austera disciplina que antecede a espontaneidade do amor, a luta para que se desfaçam as sombras do caminho. João é o primeiro sinal do cristão ativo em guerra com as próprias imperfeições do seu mundo interior, a fim de estabelecer em si mesmo o santuário de sua realização com o Cristo. Foi por esta razão que dele disse Jesus: Dos nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos. E quando Jesus se aproxima então, para iniciar ali a sua tarefa, há um momento em que João diz: é necessário que eu diminua para que ele cresça. E anteriormente havia dito: aquele que vem após mim, eu não sou digno de desatar o nó da sandália. Belíssima lição. Que fiquemos em paz. Olá, hoje vamos falar um pouco, iniciar o nosso tema aqui do mês de dezembro, ainda com o livro Boa Nova,
do capítulo seguinte ao que nós estudamos na última semana, o capítulo 5. Vamos falar de um discípulo especial, que é Tiago, o Tiago, filho de Alfeu. Mas vamos fazer uma introdução aqui então com Boa Nova, capítulo 5, pelo Espírito Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier, e depois vamos falar de uma passagem trazida através do Espírito Maria Dolores, também pela mediunidade do Chico, no livro Alma e Vida. Então, aqui o capítulo 5, os discípulos, né? Então, era o colegiado do mestre, o colégio de discípulos, né? Então, Pedro, André e Filipe eram filhos de Betsaida, de onde vinham igualmente Tiago e João, descendentes de Zebedeu, né? Nós falamos a respeito de Tiago e de João. Levi, Tadeu e Tiago, filhos de Alfeu e sua esposa Cleofas, parentes de Maria, eram nazarenos e amavam a Jesus desde a infância, sendo muitas vezes chamados os irmãos do Senhor, à vista de suas profundas afinidades afetivas. Tomé descendia de um antigo pescador de Dalmanuta e Bartolomeu nascera de uma família laboriosa de Caná da Galileia. Simão, mais tarde denominado Ozelote, deixara a sua terra de Canaã para dedicar-se à pescaria, e somente um deles, Judas, destoava um pouco desse concerto, pois nascera em Iscariotes e se consagrara ao pequeno comércio em Carfanaum, no qual vendia peixes e quinquilharias. O reduzido grupo de companheiros do Messias experimentou, a princípio, certas dificuldades para harmonizar-se. Pequeninas contendas geravam a separatividade entre eles. De vez em quando, o mestre surpreendia em discussões inúteis sobre qual deles seria o maior no reino de Deus. De outras vezes, desejavam saber qual dentre todos revelava a sabedoria maior no campo do evangelho. Levi continuava nos seus trabalhos da coletoria local, enquanto Judas prosseguia nos seus pequenos negócios, embora se reunissem diariamente aos demais companheiros. Os 10 outros viviam quase que constantemente com Jesus, junto às águas transparentes do Tiberíades, como se participassem de uma festa incessante de luz. Nós vamos parar o Boa Nova por aqui, né? Então, só para contextualizar aqui os 12. Dos 12, 10 pescadores analfabetos estavam sempre com Jesus. E os outros 2, né, tinham ali uma posição diferente, né? Levi, um coletor de impostos, e Judas, ali um comerciante. Vejam que aqui Humberto de Campos já fala da personalidade de cada um, né? Das suas inseguranças, das suas incertezas. E aqui em Boa Nova ele narra tantos acontecimentos, tantas situações, né? Nós vemos nos evangelhos que após ocorrerem algumas passagens, há discussões, né? Discussões no sentido de aprofundamento, profundas, né? Onde eles têm a oportunidade de discutir o caso mais em profundidade com o mestre, perguntar o que aconteceu, por que Jesus tomou essa ou aquela atitude, e assim eles tiveram esse contato muito intenso com o mestre. Lembrando, né, que o Messias ele era esperado, né? Lembram-se na semana passada que nós falamos do reino de Deus, né? E também na semana anterior, né, falamos do reino de Deus. Então, aqui nós vamos ver, né, porque temos que tomar um certo cuidado no que nós costumamos replicar, né? É comum a grande maioria das pessoas replicarem que ali no momento extremo, né, do Calvário, da prisão, né, e depois do Calvário, que Jesus ficou abandonado, né? Sabemos ali da negação de Pedro, que ele já havia falado que aconteceria. Sabemos que
somente João, o jovem João que vimos na semana passada. João, irmão de Tiago, João estava lá, ao lado de Maria, né? E Maria Dolores nos traz uma passagem aqui sobre Tiago. Então, Tiago também estava lá, mas de uma outra forma. Tiago aparece lá após. A mensagem se chama Alvorada do Reino. Tiago, filho de Alfeu, em desconforto, no desapontamento que o invade, antes que se rompesse a tempestade prestes a desabar sobre Jerusalém, foi ver o Cristo morto. Imaginem o choque, né? Porque foi tudo muito rápido também, né? Foi uma situação violenta, rápida. E havia expectativa, né? Por que o mestre não fez nada? Ele era o mestre, né? Por que a gente fala isso? Porque nós temos nossas características humanas, o nosso molde humano, a nossa forma de pensar. Ainda estamos muito atrelados à matéria, à justiça da terra. Então queremos projetar no outro o comportamento que nós teríamos mediante esta ou aquela situação. É sempre assim. Quando acontece algo, nós sempre falamos, se fosse eu, faria de outra forma. Não estamos vivendo, de fato. Estamos sendo espectadores de uma situação. E sempre caímos nesse erro. Então, o que acontece, né? Então, ele sendo o Messias, por que ele não impediu a sua própria crucificação? Porque se deixou ser preso, né? De uma forma ali sem resistência, não é? Sem resistência, pacificamente. O vento escorraçava a multidão, que descia tangida às chibatas de pó. Vem do topo do monte, quase sem ninguém, sob certo disfarce, o aprendiz de Jesus subiu, ansioso e só, e falou para o mestre aos pés da cruz. Então ele fala aqui para o corpo, né? Vamos prestar atenção, né? Ele ali, como se a gente estivesse falando mediante um caixão, por exemplo, nos dias de hoje. Por que morrer assim, Jesus? Se as profecias de nossas tradições e de nossas memórias falam de ti no reino que previas, na condição de rei, cercado de vitórias? O povo te saudou por príncipe perfeito, autolibertador da terra prometida. Então vamos aqui. Na semana anterior não falamos sobre esse rei, né? Esse rei que era esperado e as pessoas achavam que ele estaria ali com um exército, como os príncipes e os reis da época que dominavam os povos. Não era através de muito sangue, muita apropriação indevida, mortes, brigas, né? Violência. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo, né? Então, ainda existia, apesar dessa convivência intensa durante 3 anos, ainda existia essa coisa, né, de achar que o mestre tinha que salvar-se. Aqui, quando Maria Dolores fala, né, o povo te saudou por príncipe perfeito, que ela replica aqui a fala de Tiago, filho de Alfeu. Mas sabemos, né, que Cristo teve os seus seguidores, aqueles que abraçaram a causa, como falamos na semana passada, mas aqueles que só ouviram a sua mensagem, né? E os inimigos também. Por que não combateste, ao menos, por respeito aos que disseste amar nas agruras da vida? Perdoa-me, Senhor, a repulsa que tenho. Nada vejo que a fé nos recomponha. Ai de nós que ficamos. Este lenho para sempre será nossa própria vergonha. Aqui Tiago estava deixando-se levar pelas emoções difíceis, né, que todos nós temos.
quando somos contrariados, no momento de dor, de incerteza, né? No momento em que somos colocados à prova, em que nossa fé é colocada à prova. Nós desabamos muitas vezes nesse tipo de comportamento de revolta, da falta de aceitação. O apóstolo pausara cismarento, mas do próprio madeiro, varando o ribombar do firmamento, veio em amargo acento a voz de um mensageiro, dos muitos que velavam, na hora extrema, pela paz do divino companheiro. Nós sabemos, né, através da doutrina, não estamos sós. Né? O mestre, apesar, né, de sua grande condição moral, estava ali. Havia emissários de luz em volta, guardando, velando, amparando. E um desses emissários fala a Tiago. Aqui vale um ponto do estudo da mediunidade da doutrina espírita. Há necessidade do médium para a comunicação? Sabemos que não. As comunicações podem ocorrer sem ter ali a presença do tradutor, do instrumento, do intermediário que é o médium. Então, através aqui da voz direta, esse emissário de luz fala diretamente a Tiago. Silencia, Tiago. O reino que esperas é o mesmo desta hora em que se escuta o terrível clamor de sofrimentos e luta das vastas multidões de almas escravas. De que vitórias falas? As da guerra? Da pilhagem no sangue em que se alaga? Da púrpura dos reis que refugia e se apaga ante a cinza dos túmulos da terra? Era exatamente isso que Tiago estava colocando, né? Ele estava comparando Jesus e ao mesmo tempo apequenando Jesus. Tomemos cuidado, né? Tomemos cuidado. A terra é apenas uma passagem, sabemos disso. Tivemos várias roupagens e vamos ter ainda outras tantas existências, visando a nosso aperfeiçoamento, nos despojarmos da matéria através da nossa evolução espiritual. Então, temos que pensar nesse sentido. No momento ali da dor, da dificuldade, lembremos de Jesus, lembremos de Deus. Os planos de Deus são perfeitos, né? Confiemos. Jesus não trouxe ao mundo o império da opressão, e sim a luz do reino superior, da verdade e de paz, de esperança e de amor, alto reino de Deus que deve se elevar do nosso coração. Então, o mensageiro, ele traz a luz a Tiago, ele tenta trazer ali que Tiago volte à razão, porque Tiago havia, como eu falei, como Humberto de Campos também colocou, né? Ele teve esse contato mais direto com Jesus. Então, ele teve a oportunidade de conhecer ali em detalhes o reino de Deus. Emudecer a voz, mas o apóstolo aflito voltou a perguntar. Então, Jesus, o ungido dos ungidos, não veio proclamar a terra em que nasci por nação de escolhidos? O emissário, porém, clamou da cruz em tom. Tiago, não te des a preconceitos vãos. Todo povo é de Deus nos caminhos do mundo. Todos somos irmãos. Todos somos irmãos. Ele repete. O aguaceiro no céu a jorro se destampa, né? É relatado isso, que após ali vem essa tempestade. O apóstolo descia pensativo, mas na última rampa encontra um pobre homem morto. É um mendigo estirado ao pé do morro, a rogar por socorro. Está febril, cansado, espancado e ferido.
Tiago enxerga nele um farrapo sangrento e refletiu de si para consigo. Será este, meu Deus, o divino momento de compreender Jesus? Vale aqui na nossa reflexão. Então, imediatamente após a crucificação, né? Tudo voltava praticamente ao normal. Havia também aqueles desesperados, aqueles necessitados que ele tanto viu Jesus acolher, Jesus curar, Jesus iluminar. E era chegado o momento do trabalho, da ação mais intensa, né? O contato com o Evangelho, a aceitação do Evangelho em nós e a firmeza do trabalho, que é a parte mais difícil. Exige ali sacrifícios, exige busca, né? Vamos enfrentar incompreensões, vamos ser chamados de loucos muitas vezes, muitos virarão as costas, né? A justiça dos homens não nos alcançará, somente a justiça de Deus. Nos sentiremos em profundo sofrimento em nome da verdade, em nome do amor, né? Para sermos um discípulo, né? Verdadeiros cristãos, temos que deixar para trás o homem velho, né? Então é neste momento, né? Após ali essa visita, né, à cruz, logo após a crucificação, onde ele ouve essa mensagem, ele já imediatamente vê uma oportunidade de dar continuidade ao reino. Era necessário, por isso que eles foram escolhidos. Eles teriam que fazer, agora eles deixariam de ser coadjuvantes e seriam os mais atuantes, aqueles que começariam, né, a replicar a mensagem do mestre. Inquieto e surpreendido, a sentir-se por dentro em nova luz, toma o desconhecido e, a carregá-lo nos seus próprios braços, registra estranha força a sustentar-lhe os passos. Lembra a história do bom samaritano e, na grandeza do seu gesto humano, leva o infeliz à humilde hospedaria. Na rua, a tempestade atroava e rugia. O apóstolo recorda o Cristo entre os doentes, desolados, sozinhos, maltrapilhos, que tratava por filhos, entre afagos e zelos permanentes. Então foi um intensivão, né? Como se fosse um estágio. Eles presenciaram muitas coisas. E era um momento ali, né, de colocar todo aprendizado, toda a teoria em prática. Em seguida, contempla enternecido aquele companheiro anônimo e vencido. Limpa-lhe o corpo, enxaga e oferece-lhe um leito. De inesperado amor inflama-se inflama-se-lhe o peito. Nessa transformação, abraça-se ao pedinte por irmão. Lá fora, o temporal estrugia, violento, apedrejando a terra entre os uivos do vento. Tiago se rendera à extrema compaixão. Tocado de alegria excelsa e rara, sentiu dentro do próprio coração que a construção do reino começara. É uma mensagem muito bonita, muito profunda para refletirmos, né? Já chegou o nosso momento de colocar em prática ou ainda estamos aí nos deixando levar por sentimentos mais difíceis, por emoções, né? E não por sentimentos elevados. Quando formos chegados, quantas vezes já fomos ali convidados a adentrar o reino e deixamos de lado a oportunidade. Entendam aqui pela mensagem dela, eu entendo dessa forma, que apesar da dor, apesar de se sentir ali perdido, confuso, imediatamente ele foi tomado à razão. Ele recordou
ali um mestre no trabalho tão ativo junto aos mais necessitados. E ali ele começa o seu reino, né? O reino de Deus dentro dele. Ele começa ali a trabalhar pela lapidação do reino de Deus dentro dele. Então, que nós possamos nos inspirar nessa passagem, nesses 2 livros tão maravilhosos, onde tem esses relatos importantes para nós. Que Jesus, na sua infinita bondade, nos abençoe, nos envolva a todos, que tenhamos uma semana de paz e até a próxima semana, se Deus quiser.